ação do pessoal no STF sobre a questão do aborto, milhares de mulheres morrem todos os anos por questão clandestina. Eu queria pedir. O bebê vai morrer também pelo assassinato. Deputado, por favor. Deputado, por favor. É disso que eu estou falando. Deputado, o senhor não está com a palavra. Eu peço Vossa Excelência que Vossa Excelência falou. Muito obrigado. Fica aqui, rapaz. Isso. Já que o depoente não está colaborando hoje, eu acho que eu preciso fazer algumas ponderações aqui. O pastor da Shopee falou de amor e o partido dele é quem entrou no Supremo Tribunal Federal para assassinar bebês no útero de suas mães. Esse pastor defende, colega Girão, o assassinato de bebês indefesos no útero de suas mães e vem a essa CPMI falar de amor. O presidente dele, colega Cleitinho, falou, abre aspas, precisamos purificar essa gente, fecha aspas. É preciso purificar essa gente. Falando de quem votou em Jair Bolsonaro. Essa frase, pastor da Shopee, ela é lembrada, pois ela foi dita por Adolf Hitler. Adolf Hitler. O senhor deve conhecer, né? Também provavelmente defendia o assassinato de judeus na barriga de suas mães, como o PSOL defende o assassinato de bebês dos brasileiros que ainda não tiveram de nascer. Então, antes de falar de amor de crocodilo, né? Amor que não existe, acho que vale a pena repensar as atitudes. Dizer, como é dito aqui, que todos os eleitores de Jair Bolsonaro são extremistas, é colocar metade do país de um lado que ele não está. Aliás, se é para dizer que todos que votaram em Jair Bolsonaro são extremistas, nós podemos usar a mesma lógica para dizer que todos que votaram em Lula são ladrões, são corruptos, são chefes de organização criminosa. Ora, eu não faço essa analogia, apesar que alguns são. Aliás, caro colega Girão, tem gente aqui que reclama que eleitores de Bolsonaro, apoiadores, colega Damares, fizeram um pix para ele, mas são os mesmos que estavam na planilha da Odebrecht, com apelidos por terem recebido dinheiro roubado do povo. Dinheiro de pix que o trabalhador ganha e faz o que quer com o seu dinheiro, isso não tem crime. Agora, roubar do povo para financiar a campanha, isso tem muito crime. Então, antes de falar alguma coisa dos outros, quando se diz de amor, quando se diz de qualquer coisa, é bom olhar um pouquinho para o seu umbigo. Seu Wellington, dito isso, acho que o senhor vai me responder essa pergunta. Vou apostar que o senhor vai me responder. O senhor chamou atenção quando o senhor chegou aqui num problema crônico hoje do Brasil. E eu não estou aqui lhe defendendo nem sendo seu advogado. Mas eu quero saber quais foram os processos que o senhor não teve acesso. E lhe pergunto por quê. Porque outros que estiveram sentados onde o senhor está fizeram o mesmo questionamento e a mesma argumentação. A gente sabe que muitos que foram presos, muitos, centenas, foram por crime coletivo, algo que a nossa Constituição não diz. Foram recolhidos que nem vacas aqui no Palácio, na Praça dos Três Poderes, colocados num ônibus, prometeram uma coisa para eles e levaram inclusive crianças presas por algumas horas. Então, se o senhor pudesse me dizer quais são os crimes que o senhor responde e o senhor não teve acesso, posso ter acesso a essa informação? O advogado, infelizmente, é ele que tem que falar, que se o senhor não se importar. Não, só um pouquinho. O advogado está orientando o seu cliente para falar. Deputado, eu sinto muito, mas são os mesmos que já estão no STF, que eu nunca tive acesso integral ao que lá está me acusando, e eu preciso sentar para conversar com o meu advogado sobre o assunto também. Perfeito. Então a gente vai poder descobrir quais são os crimes que o senhor responde e o senhor não teve acesso. Eu faço essa elucidação, Wellington, porque esse não é um caso que só o senhor está vivendo no Brasil. Hoje, muitos que respondem inquéritos no Supremo Tribunal Federal, aliás, que não teriam foro privilegiado, como diz a nossa Constituição, para responder no Supremo Tribunal Federal, ou respondem lá. Nós tivemos, semana passada, julgamentos que deram penas a pessoas mais graves do que tu esquartejar o marido. Ou seja, no Brasil de hoje, no Brasil do Supremo que a gente tem hoje, é pior tu entrar no Senado, bater uma foto e fazer um suposto golpe sem arma, sem líder, sem nada, do que tu pegar e esquartejar o marido, colocar numa mala e sumir com a mala. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Aí depois que advogados fizeram o seu trabalho na defesa dos seus clientes, o Supremo Tribunal Federal decidiu fazer julgamento tudo online. Vai ser painel online para que não dê nem a defesa das pessoas. Inclusive a própria OAB se manifestou contrário e Alexandre de Moraes, né?
o arauto aí da nossa democracia, disse que não ia ouvir OAB, não ouve ninguém, ele ia fazer como ele quiser. Senhor presidente, essa CPMI caminha para o seu fim e por mais que tentem associar Jair Bolsonaro a extremistas, como o senhor Wellington, como tantos outros que existem em ambos os lados, nada foi provado sobre Jair Bolsonaro. Se falam de joias, nós já propomos aqui a CPI das joias. De 2000 para frente, nós analisaríamos, eu inclusive assinei, infelizmente, os parlamentares de esquerda não quiseram. Foi colocado inclusive numa fala, acho que do Felipe Barros ou do André, pedindo que o colega assinasse a CPI das joias, mas infelizmente não querem assinar. Então vivem de narrativas fajutas, as imagens seguem sem ser entregues, a Força Nacional, graças à força do presidente, parece que vai vir aqui e vai explicar o que aconteceu no dia. Então a gente ainda tem muito a investigar nessa CPMI e a gente sabe que infelizmente a gente está falando aqui, nossa relatora que tem um marido que ganha 27 mil reais na CGB, né? Que tem a irmã também com cargo aí no governo federal e por aí vai, sabe que a intenção dela aqui é manter os seus cargos e não descobrir a verdade. Obrigado, senhor presidente.